Muito bem, então vamos começar a segunda aula da nossa série A Justiça Revolucionária. Na primeira aula a gente falou, deu um panorama histórico, sintético, da transformação ou transmutação do direito de cunho moderno. A gente falou que todo esse movimento se origina basicamente da ideia de uma constituição explícita, que deixasse claro, por escrito, formalmente, forma de documento, aquilo que era a base do edifício legal a ser formado nas nações correspondentes. E a gente disse que isso daí partiu do movimento que chama movimento constitucionalista, Então esse constitucionalismo social que derivou, no século XX desse Estado de Direito, começa mais ou menos ali em meados do século XVIII a surgir como um fenômeno realmente empírico, vamos dizer assim, mas ele já vem sendo gestado ali no sentido das ideias, pelo menos desde o século XVII, toda a filosofia tendo uma reformulação já desde o século XVI, passando para o século XVII, nós já temos aí um corpo de ideias, um corpo de princípios assim, filosóficos e até mesmo científicos que já um pouco que se desvinculam da visão tradicional da própria filosofia, do próprio pensar humano, da própria sede humana de encontrar algum sentido na própria vida. Tudo isso daí vai sendo transformado a partir ali do século XVI no campo da intelectualidade, vai avançando até o século XVII e acaba tendo, no caso aqui do direito, essa manifestação a partir do século XVIII. Então a gente falou que durante os séculos XVIII, XIX até a chegada do século XX imperou aquilo que chamamos de Estado de Direito, ou o Império da Lei. E depois isso se transformou a partir da Primeira Guerra Mundial num Estado social de direito, numa busca de você transformar a Constituição de algo abstrato em algo concreto, ou seja, aplicar justamente naquelas camadas mais vulneráveis da sociedade, ou naqueles reclames mais ordinários da vida daquela época, aplicar o direito através do Poder Executivo. Então, se nós tivemos no século XIX, isso deu um consenso, inclusive entre os juristas atuais, tivemos no século XIX uma predominância do Poder Legislativo, no século XX tivemos uma predominância do Poder Executivo. Logo, segundo eles, o século XXI é o século guardado para a predominância do Poder Judiciário, e é mais ou menos disso que a gente está tratando aqui nessa série, mas tentando dar aqui fazer aqui algumas alusões, fazer aqui algumas até especulações, em respeito de que toda essa movimentação, na verdade, se trata de uma instrumentalização do direito ou da justiça para fins de construção de um império global, certo? A gente tratou disso já na série. De maneira geral, a gente está sempre aludindo esse tema aqui no nosso trabalho, mas de maneira geral a gente tratou disso no curso A Nova Ordem Mundial, Introdução à Nova Ordem Mundial, na série O Novo Império, também na série A Nova Era Gnóstica, que é o panorama de fundo, vamos dizer, do pensamento, das crenças, etc., que estão por debaixo, entranhadas nesse movimento global aí de instituições de império. E agora a gente resolveu, falar um pouco sobre a questão da judicialização do mundo,
certo? E a judicialização do mundo, ela só é possível se antes houver uma judicialização da própria política, certo? Então, esse novo poder, vamos dizer assim, né, do aparato judicial, esse poder mais destacado do judicial em relação aos outros, essa predominância, é o poder de aplicar as demandas, né, populares, os reclames populares, em caso de inércia, de inabilidade dos demais poderes. Então tem que haver um enfraquecimento antes do poder legislativo, do poder executivo, para que o poder judiciário tenha plena e total força de eficácia normativa. Então essa plena eficácia de força normativa, ela só vai vir se os outros dois poderes, né, falharem, certo? Neste caso, o debate político, o debate social, né, que no Estado de Direito, por exemplo, ficava a cargo do Poder Legislativo para cunhar lá as leis, né, para atender essas demandas, e no Estado Social de Direito a cargo do Executivo, passa, né, passa a ser uma prerrogativa do Poder Judiciário no Estado democrático de direito. Por quê? Porque todas essas demandas passam a ser constitucionalizadas. Esses temas passam a entrar dentro do documento formal, explícito, empírico, material da Constituição. Então, de temas debatidos, eles passam a ser leis de fato, certo? Pelo fato dessas leis, né, desses temas se tornarem leis constitucionais, né, o Poder Judiciário, ele passa a ter um critério, né, mediante aos reclames da população, muito maior do que tinha antes, ao, né, apenas julgar ou interpretar ou zelar pela própria aplicação daquelas leis anteriormente inscritas. Então, novos elementos vão entrando, e esses novos elementos vão entrando por quê? Por decisão judiciária. Por decisão judiciária, temas antes debatidos na esfera legislativa ou executiva, agora estão entrando na Constituição e estão entrando com o viés do próprio Poder Judiciário, pois ele acabou se tornando palco, né, de resolução para todos esses problemas políticos. Automaticamente isso fez com que as esferas onde o poder político antes era exercido se multiplicassem, certo? De tal forma que a participação desse poder na vida da sociedade, por conta da inércia dos outros dois, da sua inaptidão, passa a constituir um fenômeno, o que? Quase que natural dentro do campo da política. E esse processo natural é o que chamam de judicialização da política, que é distinto é confundido às vezes, mas é distinto do puro e simples ativismo judiciário. Ele diverge justamente por ser uma questão de panorama, uma questão de contexto. Então, o contexto impele, o contexto de enfraquecimento do poder legislativo, da sua autonomia ou da sua credibilidade, o que seja. Os políticos são corruptos, a gente vota nos caras, o cara não faz nada que promete, o cara cria lei conforme interesses econômicos, partidários, políticos e de poder, etc, etc. Formaram-se grupos oligárquicos com isso. O poder executivo atende a essas demandas, o cara quer às vezes o poder total na mão dele, ele é populista, ele fala, mas não faz nada. Então o que acontece? A briga por uma justiça social faz com que esses dois poderes enfraquecidos, em termos de sua legitimidade popular, passam a direcionar todo o poder, toda a causa de resoluções ao poder judiciário, que começa
a agir como um ente político, isso naturalmente, certo? Sem ainda ser uma força de um ativismo político propriamente dito. Então isso decorre de uma dimensão estrutural do mundo político contemporâneo, certo? Não vem da vontade dos juízes, mas vem do cenário, certo? E isso tem a ver com a positivação constitucional desses temas que eram debatidos nas outras esferas políticas. Então multiplicou-se essa esfera e levou ela para ser debatida dentro dos tribunais, dentro do Supremo Tribunal de Justiça, certo? Por iniciativa da própria sociedade, porque ela passou a invocar a autoridade judicial para usufruir, né, claro, dos preceitos constitucionais que ali foram embutidos a posteriori, certo? Então aquela exigência de direitos, nós queremos direitos, né? Direito a isso, direito àquilo, faça-se a justiça, tudo isso que o povo grita legitimamente, né? Gera o que? Uma dissonância, que é a judicialização da política. E isso é perigosíssimo, certo? Por quê? Porque o judiciário vai ter o poder de definir padrões dentro da sociedade, basta que a mentalidade dos juízes adentre dentro do fenômeno da mentalidade revolucionária. Se o juiz tem uma mentalidade revolucionária, ele vai usar esse contexto para definir esses padrões sociais. Através do quê? Da reformulação da Constituição, da interpretação da Constituição conforme seu bel prazer ou conforme os interesses partidários, políticos, econômicos, etc., deste ou daquele grupo de juízes. Certo? Isso daí, de certa maneira, segundo os especialistas em direito, etc., coisa que eu não sou, eu sou apenas aqui um estudioso do fenômeno histórico disso tudo, né? Eles dizem que esses fenômenos acabam gerando, né, uma perda de autonomia natural do direito e até mesmo uma perversão. Porque o direito, ele, na verdade, ele influencia de qualquer forma a sociedade, mas ele influencia naturalmente ou saudavelmente à medida em que ele possui a sua autonomia normal, né? A sua autonomia para com a política, para com a moral, para com a economia, que ele não tenha um rabo preso ou uma comunicação, né, exagerada com essas outras instâncias. Porque o direito, depois que ele é instituído, né, ele ganha essa autonomia, claro, que é a sua base de existência, e automaticamente uma capacidade para influenciar, alterar, manter o status quo social conforme a sua aplicação. Se a sua aplicação é uma aplicação de direito, a influência, a alteração, a manutenção do status quo vai seguir os critérios da sua própria natureza. Mas, né, se as inclinações do direito passam a ser políticas, isso quer dizer que automaticamente, né, a sua influência ou alteração, manutenção do status quo será, né, obviamente dirigida não pelo direito, mas pela política do direito, certo? Que visa sempre corrigir o próprio direito, ou seja, perdendo aquela independência natural dele, a sua natureza de direito, né? E passa a influenciar a comunidade ali existente, né, conforme uma inclinação política. Então vira uma política de direito, e é justamente daí que deriva o ativismo social. Então o ativismo social, ele deriva de uma esfera, de um contexto, né, de uma judicialização cada vez maior da política, e essa política passa a querer exercer domínio de direito sobre a sociedade, né, atuando como um verdadeiro reformador, certo? Então a judicialização da política passa de fenômeno social, aliás, né, que é
é um fenômeno não jurídico, né? Não é um fenômeno de direito, vamos dizer assim, propriamente de direito, mas é um fenômeno decorrente da sociedade, da estrutura que a sociedade tomou, e sociedade aqui nós estamos incluindo a sociedade política, certo? E isso por alguns motivos. O primeiro motivo, né, inclusive quem dá essa, depois eu vou deixar as referências bibliográficas do autor, que não me fugiu agora o nome, esse conjunto de motivos pelo qual o fenômeno social passa a se configurar como um fenômeno de judicialização da política. O primeiro deles é a própria expansão dos regimes democráticos. Quanto mais regimes democráticos existam, né, mais facilidade de você encontrar esse panorama devido ao quê? A proliferação quase infinita de demandas sociais, que de qualquer maneira não vão poder ser todas elas satisfeitas. Então ocorre sempre a enxurrada de reclames jogadas para a esfera do judiciário, e isso implica o segundo motivo, que é a própria separação dos poderes. Se os poderes são separados, significa que cada um tendo a sua competência, cada um vai ser cobrado por aquilo que lhe deve, e na medida que os outros poderes não cumprem aquilo que lhe deve, esse reclame da sociedade democrática vai escoar sempre para uma esfera que tente, né, ou que prometa a resolução dos problemas. O terceiro fator, ou motivo, é a ampliação dos direitos fundamentais. Porque quanto mais direitos você tem, mais obrigações você cria, né? E mais exigência de aplicação por meio desses agentes que agora se tornaram aqueles que têm a obrigação de cumprir o seu direito que você recebeu, mais a exigência sobre ele será maior. Quarto fator, o interesse de certos grupos para implementar seus interesses, que aí já vem, né, entrando aí uma esfera da politização do direito. O quinto, um uso dessas mesmas cortes para fazer oposição ao governo. Então, quer dizer, os próprios tribunais às vezes são utilizados dentro do jogo político, certo? Para a conclusão, para chegar a certos fins pré-estabelecidos. O sexto, a inoperância dos poderes representativos, que a gente falou, sobre a deficiência de um ou outro poder, né, que acaba criando um clima propício para que a política fique sempre pendendo para o termo judicial. E o sétimo é a delegação deliberada de certas questões para a tomada de decisão por parte do judiciário, ou seja, às vezes o parlamentar, ou até mesmo o presidente da república, nas democracias, ele não quer, às vezes, se meter em certos assuntos, né, muito, muito complexos. Por quê? Porque esse assunto é de alta controvérsia, então geralmente ele divide as opiniões, divide radicalmente. Então, ou seja, se ele tomar partido por um lado, né, ele perde o outro. Então, às vezes ele prefere empurrar o litígio para o próprio judiciário, claro, né, deixando a cargo do juiz a decisão de certas leis, de certas aplicações de leis, etc, etc. Ou seja, eu listei esses fatores aqui mais a título de exemplo, e na descrição aí do vídeo e da aula a gente vai colocar aí as referências bibliográficas para quem quiser ou tiver interesse em ver. Mas tudo isso aí para a gente ver que as sociedades democráticas, né, do mundo contemporâneo, elas estão caminhando, né, para uma verdadeira estagnação dos poderes legislativo e executivo e na sublimação do poder judiciário, o que alguns chamam de juristocracia. Porque há cada vez mais a tendência de que numa democracia, né, vamos dizer assim, verdadeira, né, minimamente coerente,
no mundo atual, de que as minorias passem a gozar de uma espécie de proteção, certo? Uma proteção à própria vontade majoritária. Olha que absurdo, se antes a democracia se definia pela vontade da maioria, pela vontade de todos, que seja, agora a democracia ela só vai ser definida mediante o critério de que as minorias devem ser protegidas dessa vontade majoritária. E isso só pode ser feito com a inclusão e com a exasperação cada vez maior de uma necessidade de constitucionalizar mais e mais direitos, ou seja, direitos que atendam essas minorias. E às vezes são minorias que são bastante genéricas, bastante subjetivas, que essas minorias, de certa maneira, já estão incluídas, né? Elas já têm direitos implícitos dentro do corpo jurídico, do corpo do direito, mas elas querem uma especialização, né, cada vez maior dos seus próprios direitos, ou seja, elas querem ter uma identidade maior em termos legais, certo? E é isso daí que é um motor que faz com que o cenário da judicialização da política passe a ser um campo fértil para o ativismo judiciário. Porque eles vão usar dessas demandas minoritárias para poder fazer uma revolução no conceito de democracia, que seria a verdadeira demagogia, com toda certeza. Ou seja, sob o pretexto de estar atendendo a democracia, o direito de todos, pegando ali pequenos focos, né, de minorias ali, vamos dizer, que imaginariamente acreditam estar totalmente avulsas do corpo total da sociedade democrática, em vista de atender a essas pessoas, ele quer se colocar acima da própria democracia e dirigir os seus processos internos. Certo? Então o poder de velar pelas minorias vai se constituindo o alicerce para a judicialização não só da política, mas da própria sociedade. A própria sociedade se torna uma sociedade, né, com o fetiche de judicialização. Eu quero direitos, que se faça justiça, eu te processo. Então, quer dizer, o linguajar, os trejeitos, né, os chavões do mundo judiciário começam a ser de domínio, vamos dizer, popular, começa a virar chavões populares. Porque o judiciário é chamado a todo tempo, nesse cenário, a adotar medidas de gestão. Já que os demais poderes, né, deslocaram a discussão para essa esfera, para a esfera judiciária, justamente, né, pelo fato deles serem membros eleitos, elegidos pela população, e não querer perder seu voto, não querer perder uma parcela. Claro, esse é um dos motivos, né? Existem motivos ainda mais profundos que esse, mas esse é um dos motivos. Ele não quer ficar desfavorável a um grupo ou em favor do outro, muitas das vezes, né? E acaba ficando meio que uma atitude de centrão, né? Como o pessoal fala aqui no Brasil. Então, como ele não quer tomar nenhuma medida para desgostar um certo grupo, ele vai jogando a responsabilidade para o júri, para os juristas, né? Para a formação desse perigo de judicializar a política, que deveria ser, aqueles assuntos que deveriam ser discutidos no reino do pessoal que foi eleito, ou seja, do reino dos representantes, e não dos, vamos dizer, dos sujeitos colocados por critérios técnicos para executar uma função bem específica, que é de interpretar conforme o espírito das leis daquele local, daquela Constituição, né, que é o caso do juiz. Então aumenta cada vez mais
é o sentimento de poder dos membros do judiciário. Eles passam a sentir heróis da república, da democracia. O fenômeno brasileiro aí, ó, o pessoal estava soltando foguete por causa do Sérgio Moro, que prendeu o Lula. E agora? Agora criou-se um monstro, mais um juiz, né, aparece aí como o herói, como o salvador da pátria, etc, etc. E agora em detrimento de todos aqueles que estavam aplaudindo no anterior. Então, o ativismo judiciário, ele é um fenômeno que remonta a esse contexto prévio da judicialização do campo da política, das discussões políticas, mas ele vem como um planejamento de grupos ainda mais obscuros, que transcende o poder nacional, que transcende o poder político, transcende o poder institucional daquela nação e passa a configurar como aquilo que a gente anda falando, de um fenômeno dos agentes, de um instrumental, na verdade, dos agentes do Império Mundial. Então, o ativismo judiciário é o fundamento de uma futura juristocracia revolucionária. Revolucionária por quê? Porque, nós vamos ver mais para frente, eles tentam implementar uma nova ideia de democracia, que na verdade o nome democracia é a pura e velha demagogia mesmo, para esconder um plano de poder imperial ainda mais vasto. Então abriu-se aí o caminho para o ativismo nu e cru, né? Tendo ali o campo fértil. Para isso os juízes começam a fazer a sua agenda positiva, né? Fazer o seu ativismo, trabalhar para os seus reis, certo? E o ativismo é uma questão pura e simples de política, não é uma questão de direito. E ativismo é, segundo uma definição aqui de André Sattler, um especialista aí nas ideias jurídicas, abre aspas, ativismo é a atuação continuada de uma pessoa, grupo ou instituição para conseguir mudanças no contexto político. Certo? Então, olha só, atuação continuada, ou seja, a longo prazo, é uma coisa isolada. Pessoa, grupo ou instituição, ou seja, não é um sujeito, não é apenas um grupo de sujeitos, não é nem mesmo a própria instituição, ou seja, é o judiciário, não, pode ser qualquer outra instituição. Mas o importante é que eles visem o quê? Uma ação continuada para conseguir mudanças no contexto geral e político. Então, o ativismo judicial é uma manifestação, né, de alguma vontade política, neste caso exercida pelos membros do poder judiciário daquela nação, certo? Tendo como instrumento o próprio exercício de suas funções. Então, é um ato de vontade. Passou-se a um ato de vontade. Não é mais aquela coisa técnica de você interpretar a lei conforme o espírito da Constituição daquele país, etc. Não, mas agora é um ato de vontade derivado de um outro interesse externo, né, que está para além daquela esfera onde está sendo atuado. Então, de certa maneira, esse ato de vontade será o modo pelo qual a lei será aplicada. O modo das convicções subjetivas do que seja o bem, do que seja o justo, o belo, o verdadeiro, a moral, etc. Tudo isso já com o planejamento de promover alguma alteração ou alguma até alguma manutenção no status quo sociopolítico. Então, o ativismo judicial nada mais é do que um fenômeno político que invade a esfera do direito. Então, se o terceiro poder aí, ele está tomando um tamanho enorme, é porque a própria política, os próprios outros dois poderes permitem isso e até querem, de certa medida. Eles querem isso. Por quê? Porque já existe um plano externo, motivador, um conjunto de valores, um conjunto de ideias políticas, né? Um planejamento de reengenharia social que chega para esses homens e nós, povo, votando, achando que está participando de tudo. Não está participando de nada. Está fazendo papel de otário.
Isso a nível mundial, conforme cada lugar, conforme um grau específico, um contexto específico, uma fórmula específica, mas o fenômeno basicamente, estruturalmente é o mesmo. Por exemplo, essa questão do ativismo judicial, a primeira manifestação disso remonta lá ao caso Marbury versus Madison, nos Estados Unidos, onde, né, ali numa luta ali de poder político entre federalista e republicano, o pessoal lá votou para criar, né, os federalistas, se não me engano, votaram para criar novos cargos de juiz, né, com intenções políticas ali, né, para restringir o poder dos republicanos, etc. Então, é o primeiro caso registrado de uma manobra desse tipo, uma manobra ali particular naquele contexto. Então, ali teve um centro de conflito político que foi arrastado para a esfera judiciária. Certo? Então, ali a técnica de interpretação jurídica foi apenas um meio para assegurar certos interesses políticos de alguns dos grupos conflitantes. Então, em geral, o ativismo judicial é isso daí, ele nasce de uma estratégia de agentes políticos, ou agentes que estão além da esfera política, mas que têm ali os seus empregadinhos políticos, que são, né, que acabam dando a capacidade de extrair da Constituição aquilo que, né, se refere aos seus desejos e ambições grupais ou pessoais. Então, no caso do ativismo judicial, a moral subjetiva do magistrado conflita com a moral objetiva que está incutida no direito constitucional. A Constituição, ela é uma expressão de uma certa moral, de uma moral objetiva, ou seja, a moral de um povo, né, no qual aquela Constituição, a princípio, tem que refletir, tem que ser um reflexo. Certo? Mas agora, com a inserção de diversos outros temas dentro da Constituição, essa Constituição vai perdendo a sua homogeneidade moral e objetiva e vai sendo transfigurada pouco a pouco para uma outra moral que vai chegar uma hora que vai ser realmente objetiva, que não vai mais refletir a tradição do povo, né, no caso de quando aquela Constituição foi efetivada, efetuada, mas agora aos critérios de uma reformulação social que vem de uma estrutura piramidal, né, cujo o topo nós desconhecemos, mas cujos andares mais altos está, entre outras coisas, o poder político e o poder judiciário. Certo? Então, os juízes ativistas, eles têm objetivos, né? Eles sabem que direito e política são, assim, eles entendem que direito e política, de uma certa medida, são inseparáveis. Certo? Então, eles usam isso daí para validar suas ações ativistas, sempre remontando aquela ideia romântica de sociedade justa, bondosa, igualitária, mas na verdade é justa, bondosa e igualitária para eles e para o grupo do qual eles pertencem. Então, isso se configura como uma verdadeira perversão do direito, é o direito sendo utilizado, né? É a Constituição sendo utilizada para limpar as partes íntimas após sair do banheiro. A domesticação do direito saiu da dimensão formal e lógica, que na verdade é oriunda de valores, convicções da própria sociedade, e passou, né, a ser desfeito tudo dentro de uma dimensão assim, prática, conflitiva, revolucionária do pensamento político, utilizando aí de planejamentos prévios, calculados, medidas transformativas, revolucionárias, e sempre com pretensões a nível global. Ou seja, o direito, ou a justiça, ou o judiciário, ele passa de da mera manutenção, de mero mantenedor do status quo através da Constituição, da interpretação da Constituição, e passa a ser um contestador. Ele passa a função de contestação. Vamos contestar o status quo e reformulá-lo. Mas eu te pergunto, de onde vem a noção de valores que impulsionam essa contestação? Essas novas ideias?
De que concepção de justiça, de moral, de bem, de beleza, etc, etc. Brota essas aspirações desses juízes ativistas, desse movimento todo, que foi uma brecha que foi aberta. Qual foi a brecha? Diante da incapacidade do poder legislativo e executivo de assegurar a boa democracia, assegurar os direitos, a liberdade, etc, etc, das pessoas, o poder judiciário ele passa a ser invocado como uma verdadeira entidade, né? Ele passa a ser invocado como o juiz supremo, como Deus. Ele passa a ter uma invocação popular e até política divina. Então, aqueles agentes de uma nova ordem mundial, eles rastreiam isso tudo há muito tempo, eles sabem disso tudo há muito tempo. Tanto é que há indícios que as próprias guerras mundiais não têm a sua origem naquilo que a gente vê convencionalmente nos livros didáticos, na história oficial, mas que tem ali bastante controvérsias e bastante outros fenômenos que podem nos indicar a real intenção, o real objetivo, as reais consequências das duas guerras, certo? E depois houve toda uma reformulação, toda uma repaginação da justiça, né? Tribunais internacionais sendo criados, etc, etc, direitos humanos, tudo isso daí foi ampliando o campo de ação do poder judicial, né? E o poder executivo e o poder legislativo, eles passaram a ser o quê? Vamos dizer, acessórios para o poder judiciário. Mas isso durante muito tempo ficou meio que na penumbra, né? Para o eleitor, né? Para a pessoa aqui de baixo, para o partidário, né? Para o jovem democrata, para o pobre democrata, né? Que se acha incluído dentro da política, que se acha incluído dentro de um mundo onde você tem discussões plenas sobre política e pode dirigir o curso dos acontecimentos políticos, etc. E só agora no século XXI, né, não por coincidência, o século que a maioria dos juristas enxergam uma visão meio milenarista como o século do judiciário, ou seja, o século onde o poder judiciário irá conseguir o sonho iluminista de construir a sociedade perfeita, e a sociedade perfeita é a sociedade cosmopolita, né? A sociedade onde você não faz divisão de raças, divisão de sexos ou preferências de gênero, toda essa conversa fiada, que a gente sabe de onde vem, né? Vai ficar a critério de quem estabelecer e gerar, né? Vamos dizer, fazer o motor, fazer a roda girar, a revolução acontecer, até que chegue o momento que a nova Atlântida seja, enfim, fundada aqui no mundo, a nova Babel, certo? Existe um fundo noético que determina os agentes e até mesmo os próprios interesses, né? Da onde vêm esses interesses? Tem um núcleo noético nisso, tem um núcleo, uma visão de mundo específica, certo? Então, se a gente viu a transmutação do direito, da igualdade perante a lei, do Estado de Direito, da mitigação das desigualdades sociais no Estado social de direito, e depois a implementação da democracia a todo custo, através da promoção das minorias, né, e da homogeneidade total perante o direito de forma sintética, ou seja, de forma não só abstrata, mas de forma prática, empírica, certo? Tendo como o centro da balança o poder judiciário, tudo isso daí é determinado por ideias, é determinado por noções e princípios
de valores. E é sobre isso que a gente vai falar na última aula dessa série. Da onde derivou, quais as origens, né, em termos de ideias do direito moderno, certo? O que é esse direito moderno hoje em termos de ideias, valores, princípios? Quais são esses princípios que norteiam tudo isso? E o que isso tem a ver em relação ao fato de que o poder judiciário a nível mundial ele está tomando contornos de uma verdadeira, de um poder verdadeiramente religioso, um poder transcendente. Claro que uma macaqueação desse poder religioso transcendente, obviamente. Então você veja qual a situação que nos encontramos hoje a nível mundial. Cada nação com um grau, com um contexto, com uma aplicação diferente, mas todos eles tendo como pano de fundo estrutural o mesmo encaminhamento, que é um encaminhamento a um regimento imperial de cunhos judiciários, ou seja, uma revolução em termos de justiça, é a justiça revolucionária. Então, eu gostaria que nessa aula, no fim dessa aula, ler para vocês uma síntese, né, para a gente fechar o tema dessas duas aulas, uma síntese histórica da Revolução Jurídica, disso que eu estou chamando de justiça revolucionária, e do desenvolvimento do próprio direito moderno. Então, vamos lá. A história do direito moderno pode ser lida sob a chave, ou clave, de uma revolução jurídica, processo pelo qual o direito deixa de ser apenas um instrumento de manutenção da ordem estatal para tornar-se agente ativo das reformas sociais e expressão das transformações políticas. Nesse movimento, o Poder Judiciário ascende como ator protagonista, ampliando seu campo de atuação e progressivamente se apropriando de funções tradicionalmente atribuídas aos poderes legislativo e executivo. Esse fenômeno tem raízes na modernidade iluminista, quando o direito começa a ser concebido como expressão racional da vontade geral, ganhando contornos normativos universais, a partir da codificação e da separação entre direito e moral. No século XIX, com a consolidação dos Estados de Direito, o Judiciário assume o papel de guardião da legalidade, mas ainda restrito à função de aplicar a lei formulada pelo legislador. A grande inflexão, a grande revolução, ocorre no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, com a consagração dos direitos fundamentais e o fortalecimento das constituições democráticas, como centro de referência jurídica. A partir daí, o Judiciário deixa de ser mero aplicador da lei para assumir um papel de intérprete legítimo dos princípios constitucionais, funcionando como árbitro das tensões sociais e promotor, isso é importante, promotor das reformas exigidas por grupos historicamente marginalizados. Então, uma pausa aqui rapidinho. Isso daqui, né, é o grande instrumento. Porque isso aqui que vai perverter a democracia e vai se tornar aquilo que eu chamei de a democracia revolucionária. Ou seja, a demagogia, a perversão da democracia grega, aqui a demagogia é justamente isso, a democracia como um propulsor de revoluções escondidas. Então, utilizando os marginalizados, você vai contra a vontade majoritária. E a vontade majoritária não necessariamente é a vontade por essas novas reformulações, por novos critérios dessa revolução. Então, em vista de pequenos marginalizados, pequenos grupos, pequenas abstrações, pequenas generalizações, né, de grupos que se dizem inseridos num certo esquema de marginalização, eles estão mais inseridos em outros grupos maiores, mais consistentes, mais objetivos do que esse grupo. Não, gay,
É um grupo, basicamente, marginalizado? Sim, mas todo gay é um mecânico, todo gay é um cabeleireiro, todo gay é um trabalhador, todo gay é um filho, todo gay... Ou seja, eles estão inseridos em outros grupos que já estão amparados por lei. Por que eles querem tanto mais um conjunto de leis? Porque eles estão sendo domesticados, usados para abrir novas brechas, a inclusão de novos temas, pequenos temas, inofensivos temas dentro das constituições, a fim de que dá o poder interpretativo para reorganizar todo o conjunto, por parte de quem? Desses agentes da nova ordem mundial, do novo império global, dentre eles os próprios juristas. Voltando ao texto, na medida em que o legislativo se mostra cada vez mais refém de interesses partidários e o executivo de imperativos administrativos e econômicos, o judiciário passa a ocupar o vácuo de autoridade moral e racional, transformando-se em um poder normativo de fato. Ele é a Inquisição agora. Falavam tanto da Inquisição espanhola, da Inquisição da Igreja Católica, mas isso daqui é muito mais perigoso, muito mais danoso do que foi qualquer Inquisição católica, certo? A proliferação de decisões judiciais com força normativa, a judicialização da política e a constitucionalização do direito privado são sinais inequívocos desse processo. Assim, o direito moderno se redefine de sistema codificado e estático, do Estado de Direito e do Estado Socialista, torna-se um campo dinâmico de disputa e inovação. Então, use os grupos minoritários para poder inserir novos elementos conflitantes da moral objetiva do qual derivou aquela Constituição, para poder reformulá-la por dentro, centrado na hermenêutica constitucional e na doutrina dos direitos humanos. A revolução jurídica, nesse sentido, não é apenas a ascensão do judiciário, importantíssimo isso, mas a transfiguração do direito em vetor de transformação social. E isso é explicado por motivos externos ao direito e até mesmo política, certo? E mediação dos conflitos estruturais da sociedade contemporânea, ou seja, conflitos esses que são gerados justamente por conta de uma máquina de propaganda que excita os pequenos grupos minoritários a lutarem por direitos, deveres, obrigações do Estado democrático de direito para com eles, contra o que? A vontade majoritária e contra o que? A moral objetiva implícita no documento da Constituição. Então, é o mesmo dizer, a Constituição é usada mais contra a vontade popular do que a favor dela. Ela se tornou um instrumento revolucionário, que é um instrumento revolucionário nas mãos daqueles que deveriam ser os seus guardiões, ou seja, o sistema judiciário. Então, a justiça revolucionária é o fenômeno pelo qual a política invade todas as esferas da vida humana, dentre elas a esfera do poder judiciário, que poderia ser, entre aspas, um poder neutro, um poder de direito, ou seja, um poder autônomo para apenas julgar aquilo que está na lei e garantir que aquela lei conforme o seu fundo moral objetivo, ou seja, a tradição do povo. Então, como de guardião, ele se torna o quê? Ele se torna um reformador. Então, se no início da modernidade tivemos a reforma protestante, agora nós temos a reforma judiciária da sociedade, da lei. É a justiça revolucionária, servindo como um instrumento legal para o crescimento do novo império global, da nova Babel, que pouco a pouco vai se descortinando aos nossos olhos. Se antes era um fenômeno ainda velado, ainda em crescimento, agora já é um fenômeno
que muitas pessoas recorrem como instância salvadora, religiosa e transcendente. Já visto no Brasil o exemplo mais recente, né? Juízes sendo endeusados, né? O juiz de direita, agora o juiz da esquerda, daqui a pouco vai ter o juiz que não é nem da direita nem da esquerda, vai ser o juiz da sua vida. Vai te eliminar conforme o planejamento dos seus mestres. Mestres esses que a gente rastreia e acaba chegando na conclusão de que o grande motor eficiente de toda a evolução moderna ou mundial aí, principalmente no século XXI, que está próximo de dar passos ainda mais, é o sistema financeiro global, a elite bancária mundial, que eu também penso em fazer uma série, né, sobre isso. Estou pensando aqui em fazer a série o demônio usurário, certo? Como o poder da usura, né, que já somente aí uma sugestão, já conhece, mas vale a pena falar, do professor Murilo Rezende, excelente professor de história magnífico, ele é economista, professor de economia, ele é professor de história magnífico, ele conhece tudo isso aí, mas eu quero trazer um aspecto, né, para dentro de uma série aqui, do demônio usurário, e de como há um grande mestre manipulador por detrás de todo esse esquema global, né, que está expresso no pecado da usura e na maquinação da rede bancária que existe aí desde a Renascença até os dias atuais, e esse é o grande motor, inclusive, da justiça revolucionária, que é apenas um instrumento, certo? Então espero que tenha ficado mais ou menos claro aí. Perguntas podem ser feitas aqui ou nas minhas redes sociais, que a gente tenta responder de alguma forma, e na próxima aula a gente vai tentar fazer aí um prognóstico de algumas coisas que podem vir a acontecer, mas basicamente a gente vai tentar falar da origem das ideias, né, do direito moderno, coisa do justnaturalismo, do contratualismo, de como essas ideias chegam, o iluminismo, como isso chegou agora nos tempos atuais, e qual é, assim, vamos dizer, um dos sujeitos que tem bastante moral com esse povo todo do judiciário hoje em dia, o Ronald Dworkin, né, como o professor Olavo fez uma análise aí breve dele aí no seu curso online de filosofia, né, vamos tentar ali compreender qual o fundo de valores, de princípios, de ideias que fazem com que juristas, por exemplo, entrem nesse esquema todo, né? É um esquema milenarista, sem dúvida nenhuma. Milenarista no sentido negativo. Vamos tentar falar isso, fazer um fechamento na próxima aula, aproximando esse fenômeno a um fenômeno quase religioso. É um fenômeno quase religioso, onde há uma interpretação religiosa da lei, uma interpretação religiosa da vida, né, do próprio homem, é uma coisa, uma interpretação quase religiosa, mas como diz o Ronald Dworkin nos seus livros, uma religiosidade até. Tentar fazer um apanhado de síntese sobre isso. Então, muito obrigado a quem ouviu e até a próxima. Valeu!